Boa noite, meus amados. Demorei um pouquinho, mas retornei, né? Tive que resolver algumas coisas, então ultimamente não pude estar postando os vídeos, né? Mas vou dar continuidade ao último vídeo que eu preguei, né? Que fala sobre primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, correto? E eu tinha lido do 1 ao 19 e vou dar continuidade à pregação, né? Para que nós possamos terminar, né, esse estudo que nós começamos, né? Bom, primeiramente, né, quero agradecer a Deus, né, por estarmos aqui para falar de Jesus, né? E pedir a vocês que se inscrevam lá no canal, né? Deixe seu like lá, comente, vamos interagir para que o canal não pereça, né? Venha progredir, para que essa mensagem não seja apagada para sempre, correto? Então vamos à leitura aqui. Começa aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas construem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia é para os incrédulos, e sim para os que creem. Não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás louco? Porém, se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando o que está de fato no meio de vós. Bom, até aqui, né, vem falando sobre o falar em línguas, né? Os cuidados que tem que ter quando nós falamos em línguas. Porque na verdade, né, o verdadeiro sentido da linguagem, de falar em línguas, seria para que todos compreendessem a mensagem de Deus, né? Porque na época do Pentecoste, todos se reuniam, vinham gente de todos os países para se reunir, de todos os lugares do mundo. Então eles tiveram que falar em outras línguas para que todos aqueles se convencessem da mensagem de Deus e ouvissem a mensagem de Deus. E por isso foram batizados 5.000 naquela época, né? 5.000 almas, porque todos entenderam o que Deus mandou para eles. Então, por isso que o dom de línguas é maravilhoso, sim. Porém, se não tiver o intérprete, é melhor que nem fale, e sim profetize, porque a profecia é para todos, na língua que todos conhecem, entendeu? Então, se você estiver pregando no Brasil, por exemplo, não adianta você falar em hebraico, porque ninguém vai entender o que você está falando, né? Só os que falarem hebraico, que vai ser de 1 em 1 milhão, você vai achar. Então é complicado, né, esse negócio. Aí ninguém vai entender a mensagem de Deus. Aí você vai se edificar e não vai edificar a igreja, que é mais importante. E muito menos o indulto, que é mais importante ainda para Jesus, porque está perdido, correto? Bom, então eu vou dar continuidade aqui à leitura, correto? Bom, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação e aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua,
que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao trem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente a vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignora, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom da profecia, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Bom, aqui vem um ponto meio polêmico da palavra, né? Porque muitos interpretam de forma errônea. Aqui, por exemplo, quando eles começam, aqui eles falam de necessidade de ordem do culto, né? Então, quando profetizar, tem que ser um de cada vez, para que todos possam entender. E todos terão outra oportunidade. Não precisa um ficar atropelando o outro, como acontece nessas igrejas. Ou então um ficar paracaté, e ninguém entender nada, como loucos. Como tem muitos que fazem para se amostrar. Não porque o Espírito de Deus esteja com eles, mas porque eles querem se amostrar para dizer que são melhores que os outros. Isso aí é errado. O culto é para Deus. E Ele é que vai julgar. Correto? E quanto ao mandamento aqui que fala sobre as mulheres calarem nas igrejas, aqui já está bem claro como determina a lei, né? A lei determinava que as mulheres tinham que ficar caladas nas igrejas, correto? Era uma lei, é a lei de Deus. Então, o que acontece? Ali, a necessidade de ordem é no culto. Isso não quer dizer que a mulher tenha que ficar calada para sempre em todo lugar. Não, a mulher tem que pregar. A mulher é maravilhosa pregando. Tanto ou até mais do que o próprio homem pregando. Eu sinto muito mais força na pregação da mulher, com muito mais coração e alma, do que o próprio homem em si, que pega mais pelo dinheiro, correto? Mas tem algumas regras que tem que ser cumpridas dentro da palavra de Deus, né? Aqui ele diz que é mandamento do Senhor. Então não é vontade dele, nem vontade da época, e sim mandamento de Deus. E diz aqui que se ignorar, será ignorado. Aí cabe a cada um, né, ter a consciência de si próprio, correto? Porque aqui quando diz que determina a lei, não quer dizer, aqui essa carta aqui foi escrita para Coríntios, depois da morte de Jesus. Então a lei já tinha sido abolida, correto? E ele veio dizendo aqui. Então se ele veio falando aqui, isso é para o ministério do Espírito. Essa lei é dentro do culto para Jesus. Se o culto é para Jesus, tem que valer a lei de Jesus. Por isso que essas igrejas de hoje estão muito caídas atualmente, né? Aqui ele não está desmerecendo a mulher em nada, não tem nada a ver. Isso aí é coisa de filme que botaram na cabeça das mulheres para que elas pudessem não sair da igreja e permanecer, porque elas é que levam o dízimo para lá, o dinheiro que faz tudo rodar, correto? Em vez de pregar a verdadeira mandamento, eles pregam o dinheiro. Então, que se as mulheres pararem de ficarem contrariadas e pararem de ir para as igrejas, eles perdem o dízimo. E esse é o maior objetivo deles, é esse, alcançar cada vez mais e mais dinheiro. Isso eu estou dizendo com muita tristeza no coração, porque o objetivo geral da igreja seria
teria que ser adorar Jesus e amar o próximo, né? Mas eu sinto muita dificuldade de acreditar nisso, se dentro da igreja tem um irmão passando fome. Se a congregação está toda unida, então por que o irmão está passando fome? Por que o irmão fica sem o gás? Por que o irmão fica com uma conta de luz atrasada? Entendeu? Então aí é complicado. Por que o irmão tem 3, 4 casas e o outro irmão só não tem nada, não tem nem onde morar? É por isso que eu tenho uma grande dificuldade de acreditar que os corações dessas igrejas estejam voltados para Deus. Correto? Mas vamos tentar manter a ordem que Jesus deixou. Porque eu sei que é difícil, né? Assim como é difícil também para o homem. É difícil para a mulher calar na hora que tiver que calar e falar na hora que tiver que falar. É muito difícil também para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, que é um mandamento de Deus também. A prioridade do homem dentro de uma congregação, quando ele começa a congregar, a prioridade dele vem primeiramente Deus, né, que é o nosso Senhor, é o Supremo, ele é a prioridade de tudo. Depois vem mulher, filhos, ele mesmo, depois congregação. Então, estando suprida essas 3 formas básicas, terrestre, no caso, terrenamente falando, tendo suprido os filhos, a mulher, e ele mesmo estiver tranquilo, aí ele vai passar a ajudar o irmão. Correto? Porque as coisas de Deus têm que ser feitas, independente se o cara está bem ou mal, vai ter que fazer, é obrigação. Nesse caso, ao meio de coisas espirituais, tem que fazer as coisas de vontade de Deus. Então não adianta, correto? Mas, então o que eu quero dizer com isso? Tudo que fez Lúcifer ser contrariado foi a desobediência. A desobediência derrubou Lúcifer, que era um anjo de poder, que era um querubim, né? Era o guardião de Deus, era o homem responsável por todo o coral. Ele era maravilhoso e se tornou isso que nós sabemos hoje em dia, né? Que é esse ser maligno que traz todos os males para nos testar. Então, eu quero que as pessoas entendam que não é preconceito de um homem. Muito pelo contrário, como eu disse, eu acho maravilhoso a mulher pregando, a mulher dirigindo um culto, eu acho lindo, mas não é a vontade de Deus. Porque quando a mulher assumiu o comando lá no Éden, aconteceu tudo isso que nós estamos passando. Porque ela cedeu para Satanás, e Satanás foi induziu Adão, e Adão cedeu para ela, né? Então, ela, na verdade, se originou diretamente dela. E Adão já vivia lá muitos anos antes dela. Por isso que Deus falou, né? Assim, porque primeiro veio o homem, depois veio a mulher. Esse é o mandamento de Deus, não é eu, não é você, não é ninguém que vai dizer que está certo ou errado. Se Deus falou que está certo, acabou. Não tem discussão, não tem diálogo. Entendeu? Mas eu vou finalizar aqui agora essa pregação e pedir que vocês comentem, né? Entrem em contato, né? Eu sei que esse assunto é muito polêmico, é muito complicado, correto? Mas se quiserem debater um pouco sobre o assunto, conversar, aí eu posso explicar com mais clareza, né? Com mais tranquilo, né? Para cada pessoa que quiser, é só acessar o nosso canal, se inscrever, entendeu? E entrar em contato com a gente. E com certeza eu vou responder a todos a todos que fizerem, que perguntarem, a todos que que interagirem com o canal, eu vou responder o máximo possível. Nós somos poucos, né? Mas o pouco com Deus é muito. Então, onde Jesus fala que onde tiver 1 ou 2, estarei lá. Em meu nome eu estarei lá. Então estamos aí, né? Tentando fazer o melhor possível, né? E eu pretendo, assim que essa situação melhorar, eu pretendo fazer reuniões aqui no meu lar. E vou gravar essas reuniões. Fazer uns vídeos diferentes, fazer umas coisas, né, mais do cotidiano. Falar um pouco da minha vida pessoal também, da minha vida social, né? Falar um pouco da gente.
E vamos, e futuramente, né, se o canal começar a alcançar um número de pessoas suficiente, né, eu pretendo também ajudar quem precisa, não? Então, se vocês quiserem fazer doações, né, não digo quantia em dinheiro em si, né, alimentos, mantimentos, o que for necessário, eu vou tá depois filmando e mostrando, né, que eu vou direcionar para as pessoas que realmente precisam, principalmente nesse momento de crise, né, tem muita gente precisando, e nós temos que nos unir para ajudar a igreja, porque o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, então todos somos irmãos, nós temos que compadecer, independente se ele é da igreja ou não, ele é nosso irmão, então temos que ajudar. Por isso eu conto com a ajuda de todos, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe, e nós possamos crescer juntos, correto? E contar as bênçãos. Se você quer contar alguma bênção, né, que aconteceu na tua vida, alguma melhoria que Deus fez na tua vida, ou quiser desabafar sobre qualquer assunto, alguma tristeza, alguma angústia que está no teu coração, conta comigo. Eu estarei aqui, tá bom? E também estarei respondendo a todos que interagirem. Bom, como sempre eu finalizo com um hino, né? Que já virou um costume. Eu vou louvar um hino aqui, um hino que eu enviei para uma pessoa muito querida para mim hoje, né? Para duas pessoas. Ele diz assim, é o hino 131 da harpa cristã. É de valor em valor o nome do hino. Inclusive também tem o 186 que tem o mesmo nome, porém a letra é completamente diferente, mas o significado é quase o mesmo. Então eu vou louvar ele aqui, né, para que essa pessoa depois possa ver, né, e louvar também, pegar a letra lá do hino e entender, né, mais ou menos como é o ritmo, né, do hino, né. Bom, vou lá. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me levam a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Irmão, de valor em valor, entendeu? Até aumentar a vossa fé, para que todos olhem para nós e vejam, esse é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. É assim que nós temos que ser vistos, né, irmãos? Então,
eu peço a vocês, né? Vá lá, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei nos vídeos, né? Participe e vamos tentar, né? Vamos fazer esse canal crescer para que nós possamos ajudar as pessoas, tanto espiritualmente como financeiramente também, né? Quando nós pudermos, aquele que puder ajudar também, né? No caso, para comprarmos mantimentos para ajudar as pessoas, correto? Mas isso não agora, futuramente, né? Quem estiver interessado em ajudar, né? Por favor, comente lá, deixe os comentários, que eu vou entrar em contato, né? E nós vamos ver uma pessoa que realmente esteja necessidade e vamos lá na casa dessa pessoa e tentar dar uma força para ela, correto? Nesse momento difícil. Então, desde já, eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém, meus amados? Um forte abraço, Jesus te abençoe. Jesus te ama e eu também. Um abraço.